O tempo lá fora estava nublado, estava a chover levemente e a ação estava a ter lugar em algum escritório. Equipa de Hunting Pen, o nome da nossa heroína era Musin. Sabe, todos os jogadores da nossa equipa são sem dúvida os melhores do mundo. Disse o professor. Estava a apontar a sua varinha para um quadro com um pentagrama e um dos seus funcionários, que possuía muito boas qualidades, a julgar pelas suas estatísticas. Sim. Eu sei, Musin respondeu, timidamente, com um tremor na sua voz. A professora, ajustando os seus óculos, era mais uma rapariga chique e sexy. Ela estava a usar uma camisa branca sem mangas, mas estava a arrebentar com estes tamanhos na zona do peito. Também uma saia curta que ela não queria tirar os olhos. A nossa heroína estava a ver tudo isto. Alguma coisa aconteceu e o professor tomou nota. Musin sentou-se com as suas pernas exuberantes, o seu rosto resplandecente com um blush. Pensar-se-ia que era da sexualidade da sua companheira. Musin, o que é que se passa contigo? Exclamou a rapariga. Aproximou-se e tocou levemente a testa. Uau, estás com febre. Mantendo a sua mão na testa, disse o professor. Havia algo cintilante nos olhos de Musin. Era uma rapariga com cabelo cor-de-rosa, usando uma camisa branca e um laço vermelho. Ela era muito simpática e pediu para continuar a aula, pensando que estava bem. Mesmo do Dal, era óbvio que Musin era quente. A rapariga com o cabelo castanho pressionou a mão ao corpo, dando ainda mais volume às suas formas. Atingida pelos seus óculos, e retirou-os, já não querendo continuar por causa do mau pressentimento de Musin. Esses volumes mantiveram-na distraída por um momento, o seu sutiã, preto como a noite, começou a espreitar por baixo da camisa. Musin agarrou-lhe a cabeça, porque não havia outra forma, nesta sala a sexualidade e o calor estavam fora da escala. Se ao menos um pouco mais e houvesse um incêndio. Pegando nas suas bochechas e apertando-as um pouco, ela aproximou-se ainda mais dela. Musin ficou ainda mais envergonhada. E ela disse, olha, cuidar da sua condição física é também um curso obrigatório para jogadores profissionais. Ela inclinou-se ainda mais e tocou a testa com a testa e continuou. Se não puder treinar no seu melhor, nada de bom virá disso. Desta vez, foi bem sucedido. De qualquer forma, vai para casa e descansa, eu chamo-te para um teste prático da próxima vez. Musin queria dizer algo, mas só eu tive tempo para o dizer. Ao mesmo tempo, o professor interrompeu-a e ameaçou-a levemente. Se não estiver de acordo, vai ficar mal. A sua silhueta assemelhava-se a uma espécie de modelo, ela era deslumbrante. Musin olhou fixamente para os seus seios, uma felicidade infantil no seu rosto. E ela murmurou, eu compreendo, eu vou descansar. Ela saiu, ainda estava a chover, e caminhou lentamente através das poças para não ficar completamente encharcada. Antes de vir para o curso, tomou conta de si e pegou num guarda-chuva amarelo, como o sol. Caminhava e na sua mente girava, para se tornar uma jogadora profissional. É realmente um incômodo. Ela lembrou-se porque estava lá. Musin, esse não é o verdadeiro nome da heroína, o seu nome era Y. A sua irmã mais velha estava no hospital e para ter a certeza que não faltaria a essa aula, ela pediu-a. Era o pedido da sua vida. Ela era exatamente parecida com Y. Com lágrimas nos olhos, ela pediu o seu recado, tinha algo no braço que a ajudava a receber tratamento. Fingir ser eu e ir ao rastreio e às provas para a equipa em vez de mim? Perguntou ela. Ela estava a caminhar para casa, ainda a pingar chuva e pensou, bastava jogar o jogo em vez da minha irmã. Mas de repente ela parou e viu uma rapariga sentada no chão. Tinha um cabelo branco deslumbrante, mas estava ali sentada apenas de molho à chuva. As suas roupas estavam todas molhadas e a começar a aparecer, e todas as suas formas estavam à vista de todos. A sua saia era muito curta e tudo era visível. Y olhou para ela e viu a sua irmã mais velha dentro dela. Provavelmente era tudo sobre a temperatura. Embora ela se parecesse muito com ela, a cor do cabelo deles era diferente. Mas eles tinham as mesmas e grandes formas. Por que está aqui a irmã? Perguntou-lhe. A correr para ela. A rapariga virou-se e perguntou, estás? Ela tinha olhos muito bonitos, e as suas grandes formas vindas de cima até se sobrepunham às pernas. Atirou para trás o seu guarda-chuva e correu na sua direção, pisando em poças.
Ela simplesmente saltou com ela, agarrando-a com todas as forças, e pressionou-a contra o peito e disse: "Se ficar aqui à chuva, vai ficar doente." A rapariga respondeu-lhe de surpresa: Tu estás confuso. Não é a tua irmã." Y tomou-a pelos ombros e começou a examinar. Mexeu o nariz até ao pescoço e começou a farejar. A rapariga corou. "É o cheiro da minha irmã," disse Y. Os seus seios começaram a descansar contra o peito da rapariga, tornando-os ainda maiores. Isto tornou a rapariga ainda mais envergonhada e ruborizada. Ela ficou ali e sentiu esta timidez no seu corpo. Os seus corpos e rostos estavam demasiado próximos, e Y segurou a perna da rapariga. Olharam-se nos olhos um do outro, e a sua respiração era lenta e silenciosa. "Vamos para casa, mana. Tenho tantas saudades tuas," disse Y. Devido a este contacto próximo, a rapariga sentiu que a testa de Y estava mais quente do que o habitual. "És tão quente? Será a febre? A febre está a confundi-la e a confundir-me com a sua irmã?" pensou a estranha. Y agarrou-se a ela e disse: "Depois da minha irmã ter saído de casa, eu estava tão sozinha. Trabalho mesmo muito. Trabalho muito em serpentinas. Também trabalho arduamente em provas e passo a ser um jogador profissional." Continuei a abraçar a rapariga. "Mas, não ter a minha irmã por perto deixa-me um pouco triste. Obviamente que trabalho arduamente pela minha irmã." Sentaram-se no chão e Y abraçou Y. A rapariga acariciou gentilmente as suas costas e murmurou: "Ah, doce criança. Doce criança." Pensei para comigo: esta rapariga, se tiver febre e estiver sozinha na rua, não há absolutamente nada que possa fazer, ninguém se vai importar com ela. Y pegou no seu guarda-chuva, que deitou fora por causa da pressa de alegria que sentiu quando viu uma rapariga que se parecia com a sua irmã. As suas camisas estavam molhadas e transparentes, Y deu beijé à rapariga para a manter quente. Ambos ficaram debaixo de um guarda-chuva para que não continuassem a molhar-se. E começaram a conversar. "Devo levá-la à casa primeiro? A minha irmã não vai ficar em casa hoje à noite? Já há muito tempo que não dormimos juntos, não é verdade?" A rapariga pôs a mão na cara de Y e enxugou as lágrimas, parecendo muito triste por a sua irmã não querer passar a noite juntos. "Ah, sim, vamos para casa juntos, e assim." "Onde fica a nossa casa?" "Já não venho há muito tempo, e esqueci-me onde fica," disse a rapariga, ainda a segurar o guarda-chuva por cima deles. "Então deixe-me mostrar-lhe," Y exclamou alegremente. "É óbvio que se tem febre." A rapariga continuava a olhar para ela. Acabaram em casa e Y desmaiou na cama com a sua cara pressionada contra a almofada. Isso seria incômodo para a minha irmã, que ela murmurou. A rapariga molhou uma toalha e espremeu-a na pia. Ela entrou no quarto segurando a toalha molhada nas mãos, porque é que eu segui um estranho até à sua casa. Mas, correntes. Ela viu um computador de jogo na sala com 2 monitores e um microfone. Tal como um streamer profissional. Quer ser um jogador profissional, este miúdo também joga nova, certo? Nesse caso, muito provavelmente ela é uma fãinha. Ela é tão gira. Vai tratá-la apenas como um favor a ser dado aos fãs. Pensei na rapariga. Ela olhou para o Y deitado na cama com um olhar rápido. Devíamos tirar-lhe a roupa molhada, pensou ela. Começou a arrancar lentamente a sua saia. Isto fez com que Y acordasse e olhasse para a rapariga envergonhada, sem compreender o que está a acontecer. Pelo que ela viu, a rapariga ficou surpreendida. Ela olhou melhor para a sua área íntima e pensou: o que é que está a saltar para fora? O que? Uma epifania de toda a situação caiu sobre ela. É. Isso. É um gajo. Ela gritou. Era tão alto que se podia ouvir tudo, mesmo lá fora, mesmo que todas as janelas estivessem fechadas. Y olhou para a rapariga por causa do calor com o rosto cheio de incompreensão e disse: Eminência irmã mais velha? Ele estava deitado na cama, e a estranha segurava esta saia nas mãos dela em total confusão. Aos seus olhos, podia-se ver sentimentos de amor por ela. Ele disse: abraça-me e estende-lhe os braços. Aconteceu há 10 anos num hospital local. Sentado numa cama de hospital, um rapaz com cabelo cor-de-rosa encontrou um anjo.
Havia uma enfermeira e uma menina bonita de pé no corredor com cabelo da mesma cor que o do rapaz. Um empregado do hospital estava a contar uma história sobre ele. Esta criança já não tem família. Parece uma boneca sem emoções, vai ser muito difícil lidar com ele. Não há absolutamente nenhuma resposta para falar. A rapariga olhou por cima do ombro para ele e disse: "Está tudo bem." Ela dirigiu-se a ele e quis tocar-lhe na cara com o dedo. Havia apenas vazio aos olhos do rapaz, ele não reagiu de forma alguma às suas ações. A rapariga ficou de braços cruzados nas suas costas e olhou docemente para ele. Tinha um aro amarelo na cabeça, uma trança tecida do seu cabelo que se estendia pelo ombro abaixo e um vestido bonito da mesma cor do seu aro. Os seus olhos brilhavam. O rapaz com cara de pedra olhou para ela e não conseguia compreender o que se passava e por que ela estava aqui. Ao que a rapariga reagiu, ela pegou-lhe na mão e apresentou-se. Era o mesmo Musin. E ela não parou por aí, a partir de hoje. "Eu sou a sua família", disse ela. Continuou a puxar-lhe a mão, e depois tomou-a com ambas as mãos e sorriu para ele. O rapaz continuou a sentar-se na cama, sorriu mal e brilhou. Ao que ele perguntou: "Família?" "Sim, família", a rapariga respondeu. Os seus olhos iluminaram-se um pouco, com um toque de esperança neles. "Vá lá, dá um abraço à tua irmã mais velha." E depois destas palavras, ela atirou-se para os seus braços. O rapaz cruzou os braços sobre o peito, fez um rosto franzido e respondeu: "Eu não quero." A rapariga ficou um pouco triste e com palavras. "Por quê?" "Porque recusou o abraço da sua irmã mais nova." Ela continuou de pé com as lágrimas a rolar nos olhos. Isso não a impediu, ela apenas o agarrou apesar da sua recusa. E assim, a minha irmã e eu tornámo-nos uma família e começámos a viver juntos. Ela tomava um banho comigo, encharcando a minha cabeça enquanto eu me sentava envergonhada, porque eu era um rapaz e ela uma rapariga. Não éramos parentes de sangue, e não tínhamos laços familiares, mas a minha irmã cuidava sempre de mim. Ela até me alimentou à colher no início, apesar de eu ter feito uma cara insatisfeita. Eu estava sempre envergonhado. Ela pensava que eu era seu e calmamente descansou os seus seios sobre mim. Dormimos juntos, e houve momentos em que eu tinha falta de ar, porque ela estava a descansar a sua forma contra o meu rosto. A minha irmã neste mundo, o membro mais importante da família. Enquanto ela dormia, sempre a admirei, mesmo que ela se babasse na almofada. A certa altura, ela apareceu perante mim com um novo olhar. Ela estava a usar calções de ganga curtos, um top de tanque que se adaptava ao seu corpo, uma espécie de chaveiro no peito com os números 2396, e auscultadores com patas de gatinho e orelhas. Ela tornou-se uma serpentina e perguntou-me se eu a achava uma rapariga gira e bonita. Comecei a coçar a minha barba e fiz uma contra-pergunta. Por que começou de repente a jogar jogos? Soube do prémio de 10 milhões de dólares em dinheiro para o vencedor da nova? Ela ficou ali parada a olhar para mim com os olhos tão largos e azuis como o céu. E o que é que isto tem a ver consigo? Perguntei eu. Ela apertou os dedos num punho e segurou-o. Ela respondeu: "Porque eu vou ser uma vencedora." "É bom para o seu futuro, tonta. Vais arranjar uma namorada, casar, comprar uma casa, eu sou adulta. Tenho de tomar conta de ti." Foi assim que a minha irmã se tornou a anfitriã das serpentinas do jogo Nova. Ela era muito gira, e definitivamente conseguia atrair uma audiência com a sua aparência. Praticou as suas capacidades de jogo nas transmissões, e participou em provas para equipas profissionais. No início, pensei que era assim que ia ser. Muitas vezes só observava enquanto ela transmitia. Mas de repente, aconteceu-lhe uma doença anteriormente desconhecida. Os médicos disseram-lhe que ela tinha de parar toda a atividade e ser tratada no hospital, apesar de o seu corpo estar completamente saudável. Este tratamento custou uma enorme quantia de dinheiro e perguntei-me se haveria o suficiente para cobrir todas estas despesas. O seu mentor tomou o controle da situação e encontrou uma maneira de sair dela, só havia uma maneira. "Agora já és um rapaz crescido, e devias aprender", disse ela. "Você e ela são muito parecidos, apesar de não serem parentes." "Está a dizer que eu devia vestir roupa de mulher e ir para o treino de triagem e julgamento em vez de si? A partir de hoje será fácil mudar. A partir de hoje você será Musin", disse ela.
segurando a blusa e a saia de uma mulher. Ao que comecei a opor-me, eu, BAYY, devo desaparecer, mudar o meu estilo e usar isto. Não usarei nenhuma das vossas roupas de mulher. Percebendo o desespero, resignei-me a isso. Fiz 2 tranças como as da minha irmã, coloquei-as todas e apareci numa nova imagem. Vesti meias calças de senhora, uma tampa de tanque branca, algumas almofadas de peito. E eu era irresistível, todos os rapazes eram meus. Tornei-me o bonitinho da serpentina. Ela exclamou, incrível. Essa timidez é ainda mais gira do que a da sua irmã. Vais ser popular. Ela ficou ali como uma criancinha, apontando o seu polegar para a minha imagem. Eu era muito tímido e pensava, realmente, por que faria isso, mas eu era demasiado sexy. E assim, a partir desse dia, toquei a minha irmã e lancei a minha própria estreamer e carreira. Na janela da minha casa, pude ver alguma ação na cozinha. Uma estranha, determinada a fazer o jantar, encontrou os calções curtos das mulheres. Vestia um avental e também tinha um aspecto muito bom. O cheiro de comida deliciosa começava a surgir pela casa. No meu sonho comecei a imaginar a minha irmã. Ao cheirá-la, acordei e imediatamente pensei que a minha irmã estava de volta. Uma rapariga que não se parecia com ela entrou na sala. Eu disse com uma voz surpreendida, não é a minha irmã. E eu continuei a sentar-me na cama. Ela estava de pé na porta, segurando um elástico na boca e trançando o cabelo. E ela disse, estava acordada? Lava a cara e vai comer qualquer coisa. Ela tinha uns peitos grandes e lindos, e a sua t-shirt estava rasgada. Surpreendido, perguntei eu, quem é você, afinal? Numa voz silenciosa, ela perguntou novamente, eu? Ela aproximou a sua cara da minha, acariciando a minha bochecha, e sussurrou suavemente. Ontem à noite trouxeste-me para a tua casa, esqueceste-te. Que pena. Ela tocou os seus lábios na minha testa e disse, bem, a febre baixou. Comecei a arranjar desculpas, como uma criança pequena, e a acenar com as mãos, realmente não me lembro de muito. Tive de me encontrar com a minha irmã em minha casa. Ela entrou numa pose muito gira, colocando a mão atrás das costas e a outra colocada no peito e disse, é verdade, eu sou a sua nova irmã mais velha. Ao perceber a minha desesperança, comecei humildemente a lembrar-me como, durante a febre, tinha confundido uma rapariga estranha com a minha irmã mais velha. Naquele preciso momento em que me pressionei contra o seu peito e a chamei para voltar para casa. Foi assim que a trouxe para o meu lugar, ficamos no corredor, completamente encharcados com a chuva. E como resultado das minhas ações, sim, sou a tua nova irmã mais velha, disse ela, sorrindo docemente com a sua mão no meu peito. Sentámo-nos com ela à mesa de jantar, estava decorada com muita comida deliciosa, cujo cheiro se podia cheirar, mesmo lá fora. Ela cruzou os braços à volta do meu pescoço sem provar o seu prato e perguntou, como foi para si, foi bom? Peguei nos paus na minha mão e provei a primeira coisa que me chamou a atenção. Foi a carne estufada. Comida tão deliciosa que não provei durante muito tempo, admirei o seu trabalho. Depois de olhar à minha volta, olhei imediatamente para o sofá, estava a brilhar, o meu armário estava aberto. Havia roupa pendurada engomada e lavada, as flores estavam bem tratadas. E não havia uma única gota de pó nas prateleiras. Fiquei surpreendido e perguntei, quarto, limpaste-o? E quando terminei de comer, agradeci-lhe também pela comida deliciosa. Mas tinha um pensamento a passar-me pela cabeça, o que estava ela a tramar? E como uma faca através da manteiga respondeu, afinal de contas, de bom grado, eu viverei aqui. Só para ter a certeza de estar confortável. E depois disso, alcançou a sua mão na minha cara. Havia restos de arroz na minha bochecha, e ela removeu-os com o seu dedo. E lambeu-lhe o dedo, seria muito hipnotizante, as minhas hormonas entraram em ação. Nesta altura a rapariga perguntou, não é ótimo ser capaz de melhorar? Com surpresa, respondi, hein? Por quê? Ela levantou-se da mesa com as palavras, porque, eu sou muito capaz, não sou? E ela saltou para o meu colo com os seus braços à volta do meu pescoço. Foi tão rápido que eu não tive tempo de reagir e a minha cadeira foi para trás. Ela apertou os seios contra mim e abraçou-me com força, e perguntou, ficarias muito à vontade comigo, certo? Levantei-me com ela da cadeira, e afastei-a um pouco de mim, dizendo, não é isso que eu quero dizer.
As lágrimas apareceram-lhe nos olhos, ela disse com uma voz frustrada, odeias-me? Continuei a segurá-la pelo ombro, coçando a minha cabeça e respondi, não. Claro que não. Encostou-se à mesa, pôs a mão numa cadeira próxima, fez uma cara de ranho e perguntou, se for esse o caso, aceite-me, por favor. Não tenho mais para onde ir. Da surpresa de tal pergunta, fiquei sem palavras e apenas me afastei em silêncio. Esta gracinha estava a olhar para mim enquanto eu estava indignado. Deve haver uma razão para querer viver comigo. Ela disse que eu deveria assumir a responsabilidade de a levar. Ela continuou a rir-se um pouco enquanto eu fazia queixas zangadas e repreendia-me um pouco. Não fales como se eu te tivesse feito alguma coisa. Ela enxugou as lágrimas dos olhos e disse, conseguiu. Fez-me uma coisa muito escandalosa. Ela continuou a dizer vergonhosamente. Exclamei novamente. O que é que eu fiz? Ela lembrou-me daquele momento em que eu estava à imagem da minha irmã, e esta rapariga e eu estamos à chuva. E eu coloquei os meus braços à volta da sua cintura e pressionei com muita força contra o seu peito, dizendo, irmã mais velha. Eu gosto de ti, irmã mais velha. Sentia-me muito febril, mas olhei para esta rapariga e imaginei-me zoom. Ela baixou a cabeça para esconder as suas emoções, este momento foi muito comovente para ela. E depois, enrolando ainda mais os seus braços à minha volta, ela pensou, que sensação estranha, porque estou tão chocada. Ela apertou-me com todas as suas forças e começou a acariciar-me as costas. Os pensamentos na sua cabeça esmagaram-se. Será porque este bebê é demasiado giro? E ela respondeu, a minha irmã também te ama. E ela olhou-me diretamente nos olhos. Se ela estivesse a mentir, não conseguiria fazer isso. Nesse momento ela inventou um plano engenhoso, disse essas palavras para poder provocar-me no futuro. Por isso penso que, como tua nova irmã mais velha, seria muito bom viver aqui contigo, disse ela, atirando de volta os seus óculos e mostrando-me a sua língua. Fiquei muito envergonhado, cobri o meu rosto com a mão e disse, foi um erro meu falar tais disparates durante o calor. Mas não se pode aguentar e ficar aqui. Mas eu apaixonei-me por ti à primeira vista, por isso quero viver contigo, não é normal? Perguntou ela, fazendo uma cara inatingível. Quem iria acreditar em tal coisa? Começou a ressentir-me. Ela exalou profundamente e murmurou, a razão pela qual usa roupa de mulher é para substituir a sua irmã, para transmitir o jogo nova e experimentar a sua mão em equipas profissionais, certo? A rapariga ponderou ao tocar com o dedo na cara. Eu estava numa situação em que nunca pensei estar, pedi-lhe que não contasse a ninguém sobre isso. Ela sorriu docemente e respondeu, claro, não só guardarei o vosso segredo, mas também vos ensinarei a jogar o jogo até ao nível perfeito. Ela pegou no comando da televisão na mão. Enquanto dormia, eu vi cassetes de todos os seus jogos. Caminhamos até à sala de estar. A sua rapidez de reação e de pensamento rápido pode ser classificado como de alto nível. Olhei para ela com surpresa. Não podia acreditar que uma rapariga tão simpática, tão bem versada neste jogo. Ela acrescentou, ainda está muito longe de ser uma atleta profissional. Quer saber porquê? Falta de experiência, falta de métodos de formação específicos. E eu tenho tudo isso. Ela sorriu e colocou a sua mão no meu ombro. Ela virou-se para me enfrentar, aproximou-se ainda mais e sussurrou-me, seu meu cãozinho. Ela pegou na minha mão e pôs o meu dedo na boca, mordendo-a um pouco. Foi muito sexy da sua parte. Ela apenas olhou-me nos olhos naquela posição. E ela disse, eu levo-te ao topo. Olhei para ela e vi um futuro brilhante, ela era deslumbrante. Tinha seios exuberantes, olhos muito bonitos e aparentemente possuía muito bem o seu corpo. Ela continuou a morder-me o dedo, e quando estava prestes a levar-me ao topo, perguntei, como é que vai fazer isso? Fiquei muito envergonhado, o embaraço fez-me suar e a minha cabeça estava a girar pensando de que diabo estava ela a falar. Por que é que a sua personalidade e atitude tinham mudado tanto? Ela deixou de me tentar e sentou-se no sofá, convidando-me a sentar ao seu lado. Eu disse-lhe que não me ia tornar o seu cãozinho, mas ela foi tão rápida a analisar informação sobre mim. Estava a pôr-me no limite. Olhei para ela e perguntei com um arrepio na voz, tu? É isso mesmo, disse ela. Continuando a sentar-se no sofá que ela tinha limpo. Tirar os olhos das suas formas era extremamente difícil, ela era tão gira. E eu não conseguia conciliar o jogo nova com esta rapariga.
Apercebi-me depois, estamos juntos em minha casa, quase 24 horas, mas eu ainda não sabia o seu nome. Ela levantou-se do sofá, e dirigi-me ao quarto onde estava a dormir, e havia um computador. Com as palavras, a pessoa em quem estás a pensar, só posso ser eu, se não acreditas em mim. Ela pegou na maçaneta da porta, puxou-a para baixo e abriu a porta. Entramos na sala de jogos, havia 2 computadores prontos a jogar. Ela virou-se para mim e perguntou se podíamos ter uma luta de 1 contra 1. Aceitei a sua sugestão, e por isso ambos nos sentamos nas mesas de jogo e iniciamos os computadores. Seguiu-se um diálogo: se eu ganhar, tu serás o meu cão. Para de brincar. Eu respondi. Coloquei os meus auscultadores e pensei, é impossível que a rapariga que peguei me vença. Afinal de contas, tenho um grande nível de jogo. Ela estava a fazer discursos demasiado altos, eu devia afinar-me mais seriamente, bater-lhe e mandá-la embora. Notou-se que todo o seu corpo foi perfurado de excitação, com uma cara muito manhosa que ela pediu. Bem, vamos começar? Espero que estejam prontos a perder. Iniciaram o jogo nova, um modo 1 a 1 que pode testar as capacidades de combate de um jogador no modo de jogador único. Uma torre, um personagem e 100 espadas são 3 condições, desde que uma delas seja cumprida. Será considerada uma vitória. Ou seja, se uma torre for destruída, um personagem for deixado sem vida, ou todas as 100 espadas forem impróprias para a batalha, então calculamos um vencedor. A batalha começou, a minha personagem entrou em posição de batalha e começou a arrancar a sua bainha de espada. Uma ação rápida para mim. Mas vi-a já mover-se na minha direção com um salto brusco e a sua espada já pronta para atacar. Tão rápido. Nem sequer tive tempo de pegar na espada, e ela já me estava a atacar. Era demasiado tarde, não conseguia lutar a essa velocidade. Ela atravessou-me, com um lunge muito forte, cortando o personagem ao meio. Ups, acho que ganhei, disse ela. O seu caráter assemelhava-se ao seu próprio. Tinha o mesmo cabelo branco, forma bofã, vestido de samurai branco curto, e óleo de raposa no seu rosto. Pronto para a segunda ronda? Com uma cara muito manhosa, o seu caráter é pronunciado. Tentei jogar o melhor que pude, o suor começava a sair-me da tensão, e isto era apenas um jogo. Por isso, está preso neste jogo, durante 2 horas inteiras, período durante o qual tivemos 60 lutas. Eu esforcei-me muito, e ela nem sequer deixou transparecer que estava a ter qualquer problema. No final, todas as lutas, sem exceção, terminaram na sua vitória incondicional. Parecia que eu era uma querida tarte num prato e ela era uma rapariga grande que tinha deitado as mãos aos doces. Desisto. Essas foram as minhas últimas palavras neste jogo com ela. Baixei a minha cabeça por causa da frustração de não conseguir vencer o desconhecido da rua. Ela zombou de mim em todos os aspectos do jogo. Eu estava morto 60 vezes, e cada vez de forma diferente. Fui cortado em 2 enquanto ela lambia o resto de mim dos dedos. Fui estrangulado com uma corda porque ela me tinha agarrado nas costas. Ou apenas recebeu um golpe ensurdecedor do punho da minha espada. Esta batalha prática fez-me perceber que a rapariga ao meu lado foi, sem dúvida, a própria pessoa que eu queria mencionar. O jogador profissional conhecido como número 1 no mundo do jogo nova, o fantasma mortal, durante 4 temporadas. Xian. Um membro da equipa de canetas de caça. Ela tirou os auscultadores a seguir-me, encostou-se um pouco à mesa, e com vergonha na cara, disse, BYI tentou muito para me satisfazer. Levantou-se, passou o dedo pela minha cadeira, e acrescentou, portanto, aqui está a tua recompensa, BYI, o homem que me satisfez. Fazer-se de difícil comigo por 2, e não te partiu, isso é uma qualidade muito forte. Ela pôs os braços à minha volta e pressionou os seios contra mim. Comecei a sentir-me envergonhada. Ela levou a boca até ao meu ouvido e sussurrou-me suavemente. E que tal isto? Posso ficar e ensinar-te a brincar? Tive de responder, ainda com a cabeça baixa. Eu sempre achei que não havia nada de divertido em Nova. Ela levantou um pouco a cabeça e disse, sim? O que é que diz agora? E ela começou a acariciar-me como um cão na cabeça. Juntei os meus pensamentos e respondi, mas, para bem da minha irmã, tenho de ganhar. Vamos acabar com este espetáculo, disse eu.
encostado na minha cadeira e estendendo a minha mão para ela. Qualquer que seja o vosso objetivo, vamos apenas usar-nos uns aos outros, como veem isso? Foi assim que chegamos à conclusão da aliança.